Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Estou aqui para mais uma aula de artesanato, utilizando a reciclagem, aproveitando que nós estamos em casa ainda e olhando para casa e tudo que nós temos aqui dentro da nossa casa que pode ser reciclado, tá bom? Então hoje eu vou reciclar esse pincel, vou transformar num enfeite. Vocês podem deixar pendurado assim, olha, fica bem legal, tá bom? Olha, ele tá todo desgastado, tá bem velho já, mas eu vou transformar num enfeite que vai ficar muito bonito, tá bom? Então, olha, aqui esse material é um alumínio e aqui é plástico. Então, nós sabemos que para pintar essa superfície plástica ou alumínio ou metal, vidro, sempre preciso passar o primer antes para preparar, tá bom? Então eu vou, antes de mais nada, eu não quero pintar a parte das cerdas. Eu vou colocar aqui então uma fita crepe que vai cobrir essa parte das cerdas, tá bom? E aí a gente já começa a pintura. Olha, então a primeira coisa a fazer é cobrir as cerdas. Passo a fita crepe em volta dela, né? Passo bem assim para não ficar vazando. Olha, tá bom? E aí a gente começa a pintura. Então, eu vou passar aqui o primer. E eu tenho aqui um primer caseiro. Se vocês ainda não conhecem esse primer caseiro, dá uma olhada lá nas aulas anteriores que eu explico direitinho como faz. Geralmente, nós passamos umas 3 demãos para cobrir toda a superfície, tá? Então, eu vou passar de forma irregular mesmo, não tem problema, não precisa seguir um critério, pode ser irregular, só para cobrir mesmo. Espalhando bem. Depois eu venho com o rolinho e espalho todo o primer pela peça. Aqui, gente, geralmente eu passo umas 3 demãos, tá? Pra cobrir mesmo. Depois a gente entra com a tinta branca pra terminar de cobrir toda e qualquer imperfeição da peça. E aí, depois com a tinta, tá bom? Então, eu vou deixar secar, o primer precisa deixar secar naturalmente. A hora que tiver sequinho, eu passo mais uma demão, seco mais uma vez e uma terceira demão, tá? Aí, depois dessa terceira demão, é que eu vou entrar com a tinta, sempre deixando secar naturalmente, não use um secador nessa parte, tá bom? Então, eu vou pôr pra secar e daqui a pouquinho eu volto. E aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui dentro, nessa parte, eu vou com um pincel pequenininho espalhar também, porque aqui o pincel que eu estou usando, ele não entra. Então, só fiquem atentos para não acumular primer aqui, ok? Então, agora eu vou deixar secar e daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade. Olha, pessoal, aqui já tá sequinho, tá bom? Eu passei 4 demãos, tá? Então, agora eu vou entrar com a tinta branca, tá bom? O processo é o mesmo. Eu pego um pincel também, né? Eu hidrato ele na água e com essa aguinha que tem, eu já venho aqui na tinta branca, espalhando e faço o mesmo processo, tá bom? Vou passando também pelo pincel, ó, por todo o processo, por todo o pincel. Espalhando sempre bem, para cobrir o cabo, tá? Passando aqui dentro também nessa parte. E agora, eu vou usar o secador para secar, agora tudo bem, tá bom? Então, geralmente o branco também são umas 3 demãos para que fique bem coberto, tá certo? Eu vou secar ele agora e já volto para darmos continuidade. E então, pessoal, olha, ficou assim, tá? Então, olha, branquinho, já tá pronto. Eu vou passar agora, então, a tinta. Eu optei por esta tinta aqui,
eu vou usar a cor caramelo, mas eu misturei um pouquinho de branco para que ela ficasse um tomzinho mais clara. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, o tom mais ou menos que ela ficou. E aí, eu vou pegar uma esponjinha, dessas que a gente compra em supermercado mesmo, e eu cortei em vários pedacinhos para ficar mais fácil de manusear. Eu passo numa vasilhinha com água e espremo bem para que saia toda a água. Olha, ela só tá úmida, mas não tem excesso de água. E aí eu passo na tinta e venho dando batidinhas na peça, olha. Só batidinha. E com esse lado que tá limpo, eu vou espalhando para fazer só um marmorizado de leve. Vou fazendo em toda a peça, ó. Eu tô batendo assim, de leve, e com esse lado que tá limpo, eu venho espalhando. Eu quero que fique bem suave. Ó, manchadinho só, tá? Agora, vamos fazer do outro lado, o mesmo processo. Ó, eu vou batendo assim, ó, de leve. E venho espalhando com o outro lado. Aí, acabou a tinta, eu volto. Se por um acaso a esponja ficar muito seca, é só molhar mais um pouquinho, tá bom? Agora, eu vou secar para ver como é que está. Se de repente precisa fazer um pouquinho mais, tá bom? Vou dar uma secadinha. Olha, ele ficou assim, mas eu quero um pouquinho mais, então eu vou fazer mais uma vez, tá? Quero que ele fique um pouquinho mais escuro. Então, é importante a gente secar, porque aí a gente tem a noção real, como é que está. Se preciso fazer mais ou não. Quando ele tá molhado, não dá pra saber direito. Ó, eu ponho um pouquinho a bucha aqui também nessa parte de dentro. E continuo batendo. Dos lados também, não podemos esquecer dos lados. Então, aqui, ó, já tá todo, eu vou secar mais uma vez. Olha, ficou assim, todo manchado, tá bom? Agora, pra dar um contraste, nesta parte aqui, eu vou pintar. Só que agora, eu vou pintar com a tinta pura. Por quê? Porque vai ficar esse contraste entre o mais escuro e o mais claro, que eu acho que fica bem legal, tá? Então, eu hidrato um pincel e já venho passando aqui a tinta. Aí, passando normalmente com o pincel, então não tem segredo, né? Tendo cuidado de não borrar aqui. Pode colocar também uma fita crepe, se quiser. Aí vocês veem como fica o contraste, que fica legal. Sempre quando a gente for pintar, é legal fazer esses contrastes, porque ele destaca mais o trabalho do que quando a gente pinta só de uma cor. Eu gosto bastante. Ó, então aqui, ó, só tô vindo aqui, né, onde tem a marca e passando aqui a tinta. Ó, então agora o processo vai ser esse. Então, eu vou passar a tinta, provavelmente umas 3 demãos. Então, eu vou secar agora, ver como que ela está. Se precisa mais uma vez passar, eu acredito que sim, tá? Geralmente umas 3 demãos que eu passo, tá bom? Então, eu vou secar. Olha, ficou assim. Vocês conseguem ver o contraste? Que legal, olha. Como já dá uma nova carinha pro pincel. Agora, eu vou tirar essa fita que eu coloquei no começo para cobrir as cerdas.
Olha como que ficou. Certo? Gostaram? Agora eu venho com um pincelzinho, o cabinho dele, esse amarelo, que a cerda é um pouquinho mais durinha. O que que eu faço? Eu vou só sujar ele nessa tinta mais escurinha, e aí eu passo bastante aqui na minha bandejinha, e aí eu só vou fazendo o contorno dele, ó. Só dando uma leve sujadinha assim, pra ele ficar um contorninho, ó. O pincel vai a metade assim pra fora, a metade pra dentro. É só pra ficar uma sujeira e destacar esse contorno. Deixa eu pôr um pouquinho mais de tinta. Tem que tá, ó, o pincel, ele tem que estar assim, ó. Ele tem tinta, mas só tá uma sujeirinha, porque o ideal, ó, é só fazer esse riscadinho aqui em volta, ó. Aí a gente vem do outro lado, ó. Só assim. Olha aqui como fica. Aí eu venho nessa risca aqui também e dou o mesmo processo, ó. Venho aqui e também só faço essa... E aqui do mesmo jeito, ó. Vocês podem ver que é só pra marcar. Olha como ele fica legal, tá vendo? Só pra dar essa marcadinha aqui na peça, tá? E aí já dá uma outra cara. Tá bom? Faço isso dos dois lados, ó. Como fica. Agora, eu vou fazer o acabamento. Eu escolhi uma fita que tem a ver com esse pincel aqui, com essas cores. Então, sempre é aquilo que eu falo, a gente sempre tem que verificar antes o material que a gente tem em casa que tem a ver com aquilo que a gente pretende fazer. Então, é sempre bom pensar nisso antes de fazer, para na hora de fazer o acabamento a gente já tem todo o material em mãos, tá bom? Então, eu vou pegar agora pra gente dar uma arrumada aqui, pra gente começar a parte do acabamento. Olha, gente, eu escolhi esse tecido aqui, que vai super combinar. Olha que legal. Tem tudo a ver, né? Laranja com umas bolinhas brancas. Então, eu cortei um pedaço desse tecido. E eu não sou muito boa em costura, tá? Mas eu tô tentando aqui fazer, olha. O que que eu fiz? Eu coloquei a linha branca e aqui embaixo, ó, eu dei um nozinho e vou... Olha, deixa eu ver se eu consigo assim. Eu vou passando aqui, ó, a linha e vou franzindo, porque eu quero fazer que nem se fosse uma sainha. Vou deixando tudo franzidinho. Acho que quanto mais franzidinho ficar, melhor, né? Eu não sou boa em costura. Não tenho muita habilidade, não. Mas, acho que isso aqui não tem erro. Olha, ficou que nem uma sainha assim, certo? Aí, eu termino aqui, vou para o verso do tecido e dou um nozinho. Dou um nó aqui pra ele não escapar. Vou botar até 2. Opa! Habilidade aqui com a costura, gente, nota 0. Mais uma aqui. Pensa numa pessoa atrapalhada pra fazer costura. Sou eu. Pronto. Olha, ficou como se fosse uma sainha,
porque eu não quero que apareça essa parte da cerda, tá? Por isso que eu fiz isso, mas se vocês quiserem que apareça, pode deixar. Deixa eu só deixar ela mais franzidinha. Deixa eu ver uma coisa, se eu acho mais bonito. Olha, gente, tá vendo como é bom a gente ir fazendo? Agora eu achei que a cerda aparecendo vai ficar mais legal. Então, eu mudei de ideia. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Acho que vai ficar mais legal. Já vou mostrar pra vocês. Olha, que gracinha. Se eu colocar embaixo, onde tem a cerda, fica assim, ó. Mas eu achei mais bonito aqui em cima. Tá vendo? Antes disso, eu peguei, olha, aqui tem essas florzinhas de plástico que a gente compra, né? Tem um buquezinho. Eu vou colocar aqui e vou contornar o pincel. Pra ela ficar bem presa. Deixa eu ver qual esse é o lado certo. É só amarrar ela bem aqui, ó, que ela fica bem segura, ó. Porque ela já tem deixa eu só primeiro ajeitar todas aqui elas. Isso. Esse é o lado certo. Ó, eu seguro ela aqui e venho com essa parte do araminho e deixo bem esticadinho, tá? Pra que ela não fique soltando. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Deixa eu só ajeitar melhor, pra ficar bem mais redondinho. E eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, só pra segurar melhor, pra eu ter mais firmeza. Aí, cuidado com a cola quente, vocês sabem que a cola quente machuca mesmo, tá? Então, tenham bastante cuidado com ela. Ó, ficou assim, tá? Agora, eu vou pôr a minha sainha aqui, ó, e vou colar atrás também. Primeiro, eu ponho um pouquinho de cola e colo a primeira parte. Não precisa passar cola em tudo, tá? Só onde junta as partes que a gente passa. Ó, eu coloquei um pouquinho aqui, agora mais um pouquinho. E coloco a outra parte por cima. E aí, ela fica coladinha. Já tá dando outra carinha para o pincel. Isso, eu quero deixar ele mais fofinho assim. Olha, gente, que gracinha. Deixa eu só colocar ele um pouquinho mais aqui pra cima, pra não ter perigo de escapar. Eu quero ela um pouquinho mais franzidinha, mas eu tô colocando um pouquinho mais de cola pra não escapar. Olha, que gracinha. E ainda ficou aparecendo um pouquinho daquilo que eu pintei. Olha. E agora, eu peguei o mesmo tecido e coloco aqui por dentro, ó, e faço um lacinho. Amarro. Eu rasguei, tá, o tecido. Tem um vídeo que eu ensino como eu faço esses lacinhos
É só acessar esse vídeo, tem vários tipos de lacinho que eu faço, vocês podem olhar. Acessem lá, que tá explicando direitinho como eu faço, tá bom? Só tô ajeitando aqui e já vou mostrar pra vocês. Sempre é legal deixar do mesmo tamanho as abinhas. Olha, gente, como tá ficando lindo. Agora aqui é só cortar o excesso. Cortar também esses fiozinhos que ficam aqui, ó. Ó, depois vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar um outro tipo de fita por cima, contrastando, aqui tem a fita branca. Vocês podem também fazer um lacinho com palha assim, olha, que fica muito legal também. Ó, eu enrolo assim no dedo, né? E deixo duas pontinhas, depois eu venho no meio e junto. E ele fica um lacinho, ó. Aí eu pego um pedacinho de palha e amarro o meio, olha. Venho aqui e amarro e dou um nó. Quando eu quero já o tamanho, eu já dou uns 2 nós. E deixo essa partezinha assim pendurada, que eu gosto que dá bastante um contraste bem legal. Corto o excesso, acho que aqui tá até grande. Olha que gracinha. Ficou um lacinho, bem legal. Agora eu vou colar com cola quente, tá? Então eu vou aqui no meio, um pinguinho de cola quente e ponho o lacinho. E seguro, tomando cuidado para não se queimar, né? Que a intenção é fazer artesanato, não se machucar. E olha, opa! Olha como que ficou charmoso. Olha, que gracinha. Aí vocês podem pendurar assim, ó, na parede. Tá bom? Eu vou depois tirar mais com calma esses excessos de linha, tá, gente? Senão o vídeo fica muito longo, mas é só tirar esses excessos de linha. E olha que charmoso, que gracinha, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, façam e depois coloquem a foto pra eu ver, tá bom? Se tiver alguma dúvida, nós temos o grupo lá no WhatsApp, para vocês tirarem as dúvidas da aula, tá certo? Então, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aula. Tchau!